Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. E aí, gente, tudo bem? Mais um Sorrindo no Caos. Para você que escuta a gente por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, que tá aí caçando pela internet tudo que a gente fala, discute, troca. Quero agradecer a vocês que indicam também, sabia? Estão espalhando a palavra, viu? Tá excelente. Algoritmo rodando maravilhosamente bem. E hoje é um episódio, todos os episódios são muito especiais, mas hoje é um episódio muitíssimo especial. Acho que se você me acompanha, você também vai gostar muito, porque hoje eu tenho ele, o famoso, a pessoa que as pessoas me perguntam assim, mas quem é ele? Como é a cara dele? Eu falo dele na rádio, inclusive o programa lá toda semana na Rádio Vibe Mundial é patrocinado pela empresa a qual ele é o CEO, em evento, em palestra, a gente tá junto para um monte de iniciativa. É o Fábio Câmara, CEO da Ingemon IT. Que alegria! Vai aparecer na frente da câmera hoje? Vai aparecer, tá aqui enfim. Que maravilha! Tô tão feliz de você estar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você se apresentar e aí eu falo o tema, que eu não sei se ele vai seguir, tá, gente? A gente vai abrir muitas abas nesse navegador, mas eu tenho certeza que a conversa vai ser maravilhosa, ainda que caótica. Então, Sempre. por favor, você se apresenta? Me apresento, vamos lá. Eu sou o Fábio Câmara, sócio e fundador da Ingemon IT. E há um pouco mais de quase 1 ano conheci a Ana Tomazelli, fiz um convite para ela, ela falou, acho que dá. Ela foi um dia tomar um café comigo, eu falei, tá bom, então você começa hoje, vamos lá, colocar tudo isso que você está me dizendo em prática, que a gente vem executando ao longo de quase 7 anos de vida. Vem cá que eu preciso de muito sua ajuda. E aí conheci a Ana e a Ana começou a trabalhar comigo desde o finalzinho do ano passado. Foi. Num evento que a gente se encontrou totalmente sem querer. Aleatório. Se conhecemos através de um amigo, no meio Que me viu num outro evento. Parecia um rolê do Ronaldinho Gaúcho. Parecia. Vem cá, vamos lá que a gente se apresenta. No final da história, a pessoa que apresentou a gente foi embora e a gente continuou conversando até de noite, junto com o restante do pessoal do meu time. No dia seguinte, eu estava vendo uma apresentação e ela estava palestrando num palco ao lado. E aí, do nada, alguém me cutuca e fala, a moça ali tá falando o seu nome. Foi mesmo. E foi daí que a gente foi se conhecendo, eu fui conhecendo um pouquinho mais o trabalho da Ana. Acho que isso batia muito com o que a gente acredita de cultura dentro da empresa. E a gente acabou fazendo um convite para Ana, ela topou entrar nessa loucura e tá lá agora hoje, firme, agarrada e mesmo. Não larga da gente. Me tornei a segunda Ana, porque tem a primeira. Me tornou a segunda Ana, porque Câmara. Eu tenho uma Ana em casa, Ana Câmara, minha esposa, que eu sou louco por ela. E aí, como a Ana é minha consultora dentro de casa, eu precisava de uma na empresa. E a Tomazelli veio trabalhar com a gente, então a gente tá muito feliz e temos crescido muito ano após ano. E com a Ana Câmara você tem 2 filhos incríveis. Com a Ana Câmara eu tenho 2 crianças incríveis. Muito bom. Então, por que a gente está falando isso? Acho que também para pegar um gancho, que trabalho a gente faz lá na Ingemon IT? Eu estava contando para o Fábio sobre a minha transição de carreira e ele estava lá com o Rodrigo, que era o diretor de operações, e eles começaram a contar o que estava acontecendo lá, mas eu vi uma coisa acontecer que eu falei, não é possível, deixa eu entender esse negócio aí. O Fábio queria sugerir alguém para fazer parte do time, o Rodrigo disse, olha, não me sinto muito confortável neste momento, e o Fábio falou, então, tá bom, não contrata. E eu falei, pera. O CEO com o diretor de operações tomou uma decisão e o CEO respeita, não impõe. E aí o Fábio olhou pra mim e falou, sim, mas é assim que a gente trabalha. Se quem vai trabalhar com o cara é ele, o que eu vou me meter? Aí eu falei, não, pera. Aí eu lembro de algo diferente. Tem alguma coisa lugar. diferente aqui, tá muito esquisito. E aí eu lembro que eu falei uma coisa pra você no final que foi, nossa, ver esse tipo de dinâmica me dá até vontade de voltar pro mundo corporativo, lembra? Foi, exatamente e aí, isso. ele deu um sorrisinho assim, que depois eu entendi que era o sorrisinho de, então vamos providenciar isso. E aí a coisa se deu, basicamente porque o que a gente estava conversando, eu acho que também tem um gancho bom pro que a gente vai falar hoje. A gente estava conversando muito sobre não acreditar nos modelos vigentes, enfim, de gestão de pessoas, no sentido de as estruturas com muita borda, ou com pouco espaço para discussão, colocar muito em sala de treinamento. E aí a gente entendeu que a gente combinava numa determinada ideia que era, bom, vamos trabalhar com o que está vivo a partir do que acontece, a gente vive essa vida e modela as relações, os comportamentos e os conhecimentos a partir daquilo que acontece. E então eu me tornei
como uma mentora, né? Eu gosto tanto quando a Lady chega no evento e fala, ela é minha mentora. Ela é minha Eu acho mentora, tão com incrível, orgulho. com tanto orgulho. Então, um beijo pra Lady também, pra todo mundo, pra Fabi. E aí, eu acabei virando mentora dos executivos da Ingemon IT, da diretoria, né, da presidência, muito nesse lugar da mediação das relações e do que a gente precisa construir, não só para esses executivos serem grandes executivos em qualquer empresa, mas principalmente para a gente levar a Ingemon IT para o próximo passo. E é claro que a gente não fica só no trabalho, a gente vai tangenciar, vai encostar, tem intersecção com vida pessoal, com aquilo que a gente sente, com o que a gente pensa sobre família. E aí o assunto de hoje, né, quando a gente fala do Sorrindo no Caos, a ideia é conversar com homens sobre assuntos que vão olhar para as questões de gênero, masculinidades, a questão da garantia de direitos, do reconhecimento de deveres e tudo aquilo que está envolvido. E eu convidei o Fábio hoje para falar de paternidade, tendo ele esses filhos lindos, sendo ele esse pai presente, que eu sei que ele é. E aí eu gosto muito da visão do Fábio sobre paternidade num guarda-chuva um pouco maior que eu vou pedir para ele explicar. Mas o tema de hoje é paternidade, considerando que este país tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão e os pais que estão na certidão, em geral, não estão presentes em algumas frentes que eu gosto muito de levar nas discussões de terceiro setor, que são as frentes logística, operacional, pedagógica, emocional, financeira e espiritual. E convivendo com o Fábio e com a Ana há quase um ano, eu percebo que tem expressivamente a presença do masculino nesse lugar da paternidade. Então, para começar, é esse o assunto. O que você tem a me dizer? Bom, Ana, acho que você abordou quase todos os assuntos, mas assim como na Ingemon IT, né, desde quando você começou a trabalhar com a gente sempre falei contigo que são meus filhos também, né? E muitas das comparações que a gente faz no dia a dia é muito parecido com o que eu vivo em casa, né? Convivo em casa. E eu acho que o mundo vem mudando bastante, né? A gente vem falando de muitos hypes aí de mercado, IA, SG, muitos hypes do momento, alguns passageiros, como o metaverso, outros um pouco mais abrangentes. Mas uma das coisas que eu acho que vem mudando muito isso no mundo, não é só aqui, é a forma das pessoas se relacionarem, né? Esse boom da internet, né? Estamos aqui, né? Falando hoje na internet. Sim. Esse boom acho que trouxe muito conhecimento. E, como você comentou, existia muita coisa na teoria, né? Na teoria tudo aceita. Existem grandes companhias com grandes cartilhas de gestão de pessoas, olhar para aquele indivíduo como uma pessoa, mas que na realidade 70%, 80% do público ali, dos funcionários, estão 100% com algum problema emocional ou psíquico. E aí, trazendo isso para a paternidade, que é o assunto de hoje, acho que é algo que eu pratico desde o comecinho, né? Eu e a Ana, a gente teve uma história complicada, porque a gente sempre quis ser pai e mãe. A gente teve algumas perdas que foram pra gente, né? Acho que até o ensinamento o porquê, a gente chegou a se perguntar se realmente a gente seria pai e mãe. E quando a gente ficou grávida da Lorena e a gente ouviu o coração pela primeira vez, então aquela emoção bateu muito forte. E até minha própria vida junto com a Ana, minha alma gêmea que eu encontrei, acho que até a nossa relação de casal vem daí, né, Ana? Vejo muito casal hoje que separa por qualquer coisa, por qualquer ego, por divisão de Danone na geladeira. Eu conheço uma história de um casal que se separou por causa de Danone, né? É que o Danone é só a gota que transborda o copo, né? De coisas não tratadas, no quase tarde demais. E a partir do momento que você pensa em estar com alguém, que é uma pessoa que você escolheu para amar, para construir uma vida, isso daí é paralelamente muito comparável com a nossa vida profissional. Uhum. É uma sociedade. Você forma uma sociedade ali para algum lugar que vocês queiram chegar, seja de afeto, seja de bens, de crescimento. Então, acho que eu e a Ana, a gente sempre olhou isso como uma sociedade mais saudável na palavra de sociedade, né? De a gente crescer, realizar sonhos. A gente brinca até hoje que a gente tem o nosso mural dos sonhos. Olha. Então, desde o começo da nossa relação, a gente foi construindo o mural dos sonhos. Uma casa aqui, um carro X, uma viagem tal. E quando a gente revisita esses sonhos, a gente olha para aquele mural e fala, caramba, realizei e nem lembrava. A gente teve algumas passagens nessa construção de relação minha e da Ana que eu acho que ajudaram muito a gente ser o pai e a mãe que a gente é, né? Uma vez mesmo a gente colocou lá alguns sonhos que a gente tinha para os próximos 2 anos. E eu lembro de ter colocado um carro X.
Tá. Na época que a gente tinha condições de ter esse carro, a gente já nem lembrava porque tinha mudado de apartamento, o quadro ficou numa gaveta e a gente revisitava de vez em quando. Eu fui comprar um outro carro e acabei comprando o carro exatamente da foto, Uau. né? Com o apoio da Ana. Então a gente foi construindo essa relação. E falando de paternidade, não é um termo que eu gosto muito, porque eu acho que paternidade é só aquele cara que vai prover, vai ser o pai. E acho que hoje a gente vive numa sociedade complexa, que está mudando muita coisa, mas a gente está muito longe de chegar num lugar que poderia ser ideal. Começa que eu acho que não tem certo e errado. Perfeito. Algo que em casa a gente conversa e toda vez que a gente vai visitar alguém na maternidade, a gente sabe o caos que aquele casal tá para viver. Sim. Né? Aquele enxame de opiniões. Põe blusa, tira a blusa, dá leite assim, dá leite assado. Meio o cara do Karate Kid, né? Põe casaco, Isso, tira casaco. põe casaco, tira casaco. E aí a avó fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, Sim. o pai. Tanto pra mulher quanto pro marido, né? Tanto pro cara da relação. E você fica maluco naquele momento, né? Porque você não sabe se você fica de casaco ou tira o casaco, né? É maluco essa história. E no fundo, que eu e a Ana, a gente aprendeu muito ao longo com os nossos 2 filhos, é que não existe certo e errado. Existe o que aquela família acredita e existe o que aquele casal acredita e quer para o futuro. Sim. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui hoje são minhas verdades junto com a minha esposa. Perfeito. Né? Então, todo mundo que a gente visita, a gente dá essa mensagem e é surreal, como passando 1, 2 meses... alguém desse casal liga e fala: vocês estavam certos, eu tô ficando louca, minha mãe tá me deixando louca, meu pai não para de querer segurar o meu filho no colo. E não existe certo e errado, então, na criação de crianças, né? De filhos. Perfeito. Eu vou pedir um papel e uma caneta, que é raro eu pedir isso, mas eu só não posso esquecer 2 coisas. Eu vou pegar um gancho agora e eu não quero esquecer o próximo. Porque justamente por saber um pouco de como você e a Ana enxergam esse assunto, é que eu queria falar sobre esse assunto para colocar algumas coisas adicionais na mesa, que é uma conversa que a gente precisa ter a coragem de estabelecer. Foi uma conversa que eu tive com ela no dia que a gente foi almoçar, na última vez que a gente foi almoçar. E como a gente vai precisando produzir, de fato, novos territórios e novas posturas para essa sociedade mais complexa. Ele não gosta de aparecer, gente, por isso que vocês vão ver só uma mão aqui aparecendo um papel. E aí, quando você fala da coisa do funciona para cada um, né? O que funciona para cada um, eu queria... E você falou da sogra e da mãe, né? Eu tive essa conversa com o Pedro ontem, você acredita? Você nem sabia. Não. Eu tive essa conversa com o Pedro ontem. Pedro, pra quem não sabe, trabalha comigo, ele está gravidinho. De uma logo mocinha. Mais de uma mocinha, Estamos logo tão mais ele felizes. vai ser papai. Estamos tão felizes. E ele está muito feliz, é um dos sonhos dele. Um beijo pro Pedro. E eu tive essa conversa ontem com ele. Na verdade, eu fiz algumas perguntas e fui exatamente, falei a mesma coisa que você disse, com uma coisa adicional, fazendo uso da parte da minha vida de ativismo de gênero. E eu sou uma ativista meio esquisita, assim, quando eu digo que eu concilio o masculino, que eu defendo o masculino, que eu faço as pontes, porque quando a gente olha para a construção social de violências, desde as violências mais sutis até as mais explícitas, a gente vê esse eixo original, né, de homens e mulheres cisgêneros se violentando muito e o masculino atuando de uma forma muito complexa. E esse podcast também, ele se presta a isso, porque muitos homens que vão ouvir, eles até vão me ouvir, mas chega um momento que eu pareço a professora do Charlie Brown, lembra? Só aparece a nuvenzinha. Isso, e os homens, eles vão parando de ouvir, mas eles ouvem até o final. Então, a ideia de só falar com homens aqui no Sorrindo no Caos, ela é justamente essa, que ainda que os homens parem de me ouvir, eles continuem ouvindo você. E por que isso? Porque eu cansei de falar só com mulher. Nesse entendimento de que tudo que a gente podia fazer sozinha, a gente já fez. Então, de fato, a gente precisa estabelecer essas pontes. O primeiro gancho que eu quero pegar é o seguinte, que eu estava conversando com o Pedro ontem a partir do ativismo de gênero. O que é que eu vejo, pensando em paternidade, nas mulheres, né, ou na relação das mulheres, aí eu vou falar das mulheres privilegiadas,
brancas, né, que tem ali uma casa e tudo mais, e que vão ter o pai dessa criança ali presentes, de corpo presente. O que eu vejo é que muitas vezes, como há muitos anos, séculos, décadas, etc., esse homem não é criado para o cuidado, então tem uma noção muito grande deste homem mais provedor, né? Sim. E dessa mulher que vai olhar para o cuidado sozinha. O que eu vejo são muitas mulheres na condição de privilégio com um homem presente que não se dão conta do quanto elas perpetuam a estrutura que vai reforçar que o cuidado não é um lugar do homem, junto com a mãe e com a sogra. Então é como se tivesse ali quase como uma confraria que parte do princípio de que este homem não sabe cuidar, ou ele, né, não sabe cuidar de uma criança. Inútil, não consegue Isso, dar um banho. não consegue trocar uma fralda e etc. Isso. E eu sempre digo assim, gente, o homem aprende a fazer cerveja artesanal. Que é difícil, gente, é difícil. Ou a ser MacGyver, né? Pra quem é mais antigo, eu sei que muita gente não vai entender, mas pode dar uma pesquisada a ser MacGyver, né? Entende? O homem consegue decorar o ponto esquerda da seleção brasileira da década de 60, que perdeu o jogo errando um gol na lateral direita. Sei lá, qualquer coisa. Então, tem um comportamento que eu provoco nessas mulheres na condição de privilégio, que é o quanto a gente não está se dando conta de que nós estamos perpetuando este comportamento de afastar o homem do cuidado, não deixá-lo de fato... E não deixá-lo nem entrar nesse Isso, rol, né? É isso. Existem algumas até modelagens de famílias que eu acompanho que realmente é isso. Exato, né? Então, é isso. O modelo de família vai ser o que funcionar para você, aí na sua casa. Mas, eu vou fazer um outro parêntese super rápido. Eu escolhi como peça ativista e também do meu mestrado, enfim, das minhas pesquisas em religião, tratar o que eu tenho chamado de eixo original de opressão baseado no mito de Adão e Eva, que é esta relação do homem branco, principalmente, né, cisgênero, com a mulher cisgênero, a partir do discurso religioso, que vai dizer que o cuidado é da mulher e etc. Então, não vamos entrar nisso hoje, mas a minha provocação para essas mulheres é, vejam, o quanto a gente não se dá conta que, ao nos aliarmos com a nossa mãe, com a nossa sogra, com outras mulheres da família, a gente não deixa o espaço para esse homem exercitar e aprender o cuidado. E afasta ele, né? Afasta, porque... Eu vou falar uma coisa muito polêmica, do jeito que o meu diretor gosta. Se preparem. Se preparem, tirem as crianças da sala ou não. Eu não acredito que a mãe é mais importante do que o pai. Muito bem. E isso sempre teve em mim, e eu cresço de um jeito diferente, né, com uma ausência paterna por diversos motivos. Sempre sinto esse lugar. Quando eu caso a primeira vez, eu já tenho um filho de um relacionamento da adolescência, e este meu primeiro marido, ele assume esse filho em todas as frentes que você puder imaginar, e a família dele também assume esse meu primeiro filho. E então eu conheço um pai. E aí, eu conheço um pai na figura do meu marido da época, e eu conheço um pai na figura do meu ex-sogro. E aí, essas duas figuras que passam a cuidar de mim, que por um tempo, inclusive, me sustentam. Eu era muito novinha, chegando em São Paulo, era estagiária, fazia faculdade, pagavam a escola do meu filho, o meu ex-marido pegava o meu filho na escola, dava janta, fazia tarefa, etc., enquanto eu estava na faculdade, ia me buscar na faculdade, então saía na hora certa do trabalho, porque tinha que pegar a criança na escola. E aí eu tive essa experiência de paternidade. E aí, alguns anos depois, eu tenho um filho biológico com este meu primeiro marido. E aí, ele continua, ele não abandona o primeiro, que não era biológico dele, muito pelo contrário, todo mundo acolhe e toma esse cuidado. E esse segundo filho cresce numa condição de paternidade que deveria ser normal. Parentalidade, né? Isso, mas estou falando especificamente, eu já conhecia o lugar do maternar, de ver minha família de origem, né? Obviamente minha mãe, que tem muita importância, a minha tia, né, que mora com a minha mãe e tal, me criou também, etc. Mas o lugar, eu vou recortar a paternidade para você entender a coisa da parentalidade para mim e o que eu vou defender no segundo ponto aqui. Cenas dos próximos capítulos. Então, eu estou recortando a paternidade porque eu tive a experiência concreta, estável, duradoura no tempo, da diferença que faz um pai. Presente.
E aí, quando a gente se separou, o meu segundo filho tinha 1 ano e pouquinho, enfim, quase 2, depois de um processo muito longo, mas muito amistoso e muito pacífico. Nós temos uma excelente relação até hoje, depois ele casou, eu casei de novo. Ele tem um outro filho, um outro menino incrível, que também é um super pai. E é muito interessante porque as conversas que a gente produz lá em casa, ele sempre existiu na minha casa, né, como pai, óbvio, mesmo depois da separação. E ele e o pai dele são os grandes modelos para mim. E é muito interessante como a gente produz conversas do tipo, ele é incrível, mas ele também é muito incrível porque o parâmetro é muito baixo. E aí ele faz coisas que deveriam ser a regra, como uma mãe normal. Que deveria ser um padrão. Que deveria ser um padrão e que não é. Então, como a gente também socialmente exalta esse homem que faz tudo aquilo que uma mãe faz, mas como muitos homens, principalmente para criar um filho que não foi nem ele que fez, né? Veja Sim. só, como isso também... Isso é muito real, né, Ana? Exato. Por diversas vezes me caí nessa fotografia, que até no momento a Ana falava, pô, mas você não faz, você faz o papel de pai. Sim. E todo mundo ficava, nossa, que pai, nossa. Isso. E eu não me achava fazendo, eu tava fazendo Ele também normal. Para ele é... Pra mim é normal. É o que eu tenho que uma fazer. responsabilidade. Isso. Em casa a gente brinca, a gente tem um nome pra quem quiser pegar esse nome, ajudante de Papai Noel. Então, o papel de pai não é ser ajudante de Papai Noel. Ai, que incrível. Não, ele não tá ali pra ajudar a mulher. Ele tem as mesmas responsabilidades. Ai, meu Deus. Né? E é engraçado porque a gente usa esse termo com os nossos amigos. Ele não é o ajudante do Papai Noel, da Mamãe Noel. É isso. Ele é pai, ele tem responsabilidades, igual numa sociedade, que é o que a gente começou a falar. É isso. Todo mundo que, quando me vê trabalhando bastante, viajando, até hoje que meus filhos são enormes, imagina, o Rafael vai fazer 26, o Guilherme vai fazer 16. As pessoas falam assim pra mim, mas cadê seus filhos? Que é uma pergunta clássica, que pouco fazem pros homens, Sim. ou quase nunca. E eu olho bem no olho da pessoa, assim, com todo carinho e com todo o afeto do mundo, e eu digo, os meus filhos têm pai. Muito boa. Os meus filhos têm pai. Eles estão com o pai, né? E muitas vezes eu ouvi, mas ele não sabe, mas ele fica, mas ele sabe fazer tal coisa, mas ele cuida, mas ele dá comida, mas ele... E eu ia desconstruindo isso. Então, para fechar esse primeiro arco do que eu queria trazer, é dizer que muitas vezes as mulheres em condição de privilégio, que têm ali um masculino, a gente reproduz, cai na armadilha de reproduzir, de acreditar que a gente é mais importante, que o homem não sabe, tendências e modelos, e a gente afasta esse homem, enfim, por também os amigos em volta dizerem, é isso aí mesmo e tal, ele despluga. E aí, anos depois, poucos anos até, essa mulher tá exausta, cansada, dizendo que esse homem não comparece, não divide, etc., não ajuda muitas vezes. Que usa uma palavra errada também, exatamente, né? Que não ajuda. Que usa uma palavra péssima. E não se dão conta de que a semente dessa distância também pode ter sido regada por nós mesmas. Então... E aí, para fechar, o meu grande ponto e tudo que eu escolhi sustentar no meu trabalho é sobre recortar o lugar do masculino dentro de um guarda-chuva imenso, mas recortar e dar o lugar de importância que esse masculino perdeu também porque fez muita besteira ao longo do tempo. Então, o avesso do feminino tem muito porque a gente não sabe de onde vem a violência. E muitas vezes a violência ela vem de pessoas conhecidas em lugares seguros, quando a gente fala de violência sexual de meninas e adolescentes, por exemplo. Então, a nossa ressalva e muitas vezes até a nossa agressividade tem uma razão de ser, só que na minha leitura tem esses 2 pontos. Tudo que a gente podia fazer sozinha a gente já fez e o mundo está mudando. Existem homens hoje que estão fazendo a lição de casa e estão olhando, né, e ocupando este lugar de fato do pai, da paternidade especificamente, e o quanto a gente tem que parar, olhar para isso e não ficar jogando confete, mas dizer... Bom, nós vamos aderir também, e o lugar do pai também precisa ser sustentado e defendido pela mãe. Era aqui que eu queria chegar. Porque muitas vezes o que a gente ouve das mulheres mais velhas, que foram muito machucadas também, violentadas e abandonadas, é que esse lugar do homem e do pai, ele nem faz tanta falta assim. Eu faço tudo. E ele faz bastante. Faz muita. Inclusive, faz muita falta para a gente poder ter as nossas carreiras. E no meu primeiro livro... Carreira Sem Sofrer, eu faço um agradecimento específico
pro pai dos meus filhos e pra família dele, pros pais dele, porque sem eles eu não poderia ter tido a carreira que eu tive. Eu não poderia ser quem eu sou, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista de tempo. Então, o quanto a gente precisa se dar conta das coisas que a gente repete sobre o masculino, por dores que muitas vezes são nossas, mas que na maioria das vezes também são herdadas, e o quanto a gente precisa parar de achar que a mãe é mais importante do que o pai. E eu sei que se eu não fui cancelada até agora, eu serei cancelada agora, não é mesmo? Mas essas são as conversas que eu produzo internamente. Era aqui que eu queria chegar antes do próximo ponto. Acho que você falou muita coisa, né? Acho que a gente tem assunto Você que lute, vai. Eles não vão deixar. 2 dias Eles não vão deixar. falando sobre esse tipo de relação. Acho que uma das coisas que você falou muito interessante é a importância do pai, né? Da relação. Até porque você escolheu estar com aquela pessoa, né? O seu pai você ama porque ele é seu pai. O seu filho você ama porque ele é seu filho. Agora, a pessoa que você decidiu ter aquela sociedade, Isso. você gosta muito, porque é a única pessoa da sua família que não tem relação de sangue com você, Isso. né? Isso. Então, eu acho muito surreal quando eu vejo famílias. Para mim é difícil, eu entendo, mas é difícil de olhar e falar, como, né? É isso. É uma relação de sociedade, de novo, né? Você escolheu pra tratar mal, né? Você Por quê? escolheu pra tratar mal? Se Que você é não isso? tá feliz, por que você tá junto? Por que você tá junto? Então, acho que vem daí, primeiro, que tanto o pai quanto a mãe são muito importantes na criação de uma criança, de um ser que está ali, um indivíduo que está crescendo, que você é muito responsável pelos anos iniciais. E a infância passa muito rápida, né? A infância vai até os 12, me corrige se eu estiver errado. Que Tecnicamente sim, mas hoje em dia, né? vai até os 25. Não me xingue também, mas tem alguns dos modelos que vão até longe. Sim. Mas independente se vai até 12, 20, isso não importa. Acho que esses modelos são os modelos que eles precisam ser refletidos. E a gente vem de uma sociedade muito patriarcal, né? Então todo mundo aprendeu a ser assim, né? O lugar onde a mãe é quem cuida e o pai é quem deixa se esborrachar, né? Mas tem muita coisa mudando. Se a gente fala tanto de tecnologia, de transformação digital, de inteligência artificial, como a gente ainda vai continuar acreditando que esses modelos que existiam lá atrás, independente de tá certo ou errado, eles existiam, por que a gente não pode mudar? É só ver a revolução toda que a gente viveu de quem nasceu na década de 80, assim como nós. As crianças sobreviventes da década de 80 que iam o quê? Sem cinto de segurança Sem no cinto de banco de segurança trás do no Del banco Rey, de trás, dando tchau pro Chevette verde. brigando, quem tinha isso. irmão para ver quem ficava no meio, quer dizer, a pior posição no caso de um acidente, Ou de né? pé no teto solar. Ou de pé no teto solar, né? Então, Que hoje é Sky Window. quanta coisa mudou, né? O acesso, todo acesso à informação que a gente tem hoje. Então, por que a gente não pode mudar esse modelo? Sim. E passar a assumir as responsabilidades, assim como você quando você entra dentro da empresa. Até porque a gente é responsável, né? Somos indivíduos dentro da sociedade, responsáveis pela sociedade. Sim. Outra coisa que a gente discute muito é a pessoa bota um crachá, e ela bota um crachá, ela vira uma outra pessoa quando ela entra na empresa, né? Tipo o Mr. Hyde do Dr. Jekyll. Ela muda O Magic completamente. Bom, Monster. agora eu tô aqui, virei o Magic Monster e vou sair batendo em todo mundo. Isso. E acho que dentro de casa é a mesma coisa. E aí, falando de paternidade, é isso. É você assumir. Primeiro que você escolheu essa sociedade e você tá nela por livre e espontânea vontade. A sociedade do casamento, A sociedade você do disse. casamento, eu Isso. digo, Só pra né? não confundir com sociedade, Com hein, gente? sociedade, Você tá ali porque você quer, porque você gosta, tem planos. E vocês decidiram desse amor nascer Um algo. né? E esse algo, essa criança, é o reflexo desse amor. Claro que acontece aí, né? Algumas crianças que não são tão planejadas, mas que também têm a necessidade de serem amadas, serem Exato. olhadas, serem ouvidas. E tem uma questão de responsabilidade, né, Fábio? Responsabilidade com a sociedade. Exatamente. Né? Não é só responsabilidade com aquele ser que você produziu, né? É um cidadão, né, no fim das É um contas. cidadão no fim das contas. Depois você vai reclamar da sociedade que tá uma Exato. porcaria, mas você é responsável por isso, né? É. Então, acho que essa sociedade do casamento é algo que as pessoas têm que repensar, Também acho. porque se não tá feliz, cai fora. Assim Não. como eu já brinquei com você algumas vezes, que na vida a gente tem que ter amor ao próximo, não tá afim,
próximo, né? E tem que ser de verdade, porque tem que ser de coração. Você escolheu aquela pessoa para construir uma vida. E esvaziar essa crença de que, não, eu não vou me separar por causa dos filhos. E todo mundo que me procura com essa... Eu conheço pais fantásticos e que são separados. Não, né? E aí... Assim como você estava comentando, É isso, né? E o que eu falo sempre para essas pessoas é assim, um filho feliz, ele é fruto de pais felizes. Se a felicidade não está nos pais juntos, sejam felizes. Sejam felizes, Em algum verdade. lugar. As crianças, elas assimilam muito melhor do que a gente imagina. As crianças, elas se refazem e se regeneram muito melhor, a depender de como a gente conduz essa separação. Quando a gente, de fato, se coloca lado a lado e olha para a criança, para a necessidade dela. E não coloca a criança no meio como um algo que a gente tem que tensionar para punir o outro. Exatamente, por meio da criança. Por meio da criança. Então, e é o que acontece muito, né? Muito. Quando a gente foi assinar o divórcio, nesse meu primeiro casamento com o pai dos meus filhos, a gente estava com o mesmo advogado. E a gente chegou lá rindo e etc. E aí o juiz de família... O advogado não entendeu. Falou, Não, o advogado era nosso amigo, por isso que ele estava fazendo. O juiz não entendeu. E o juiz sempre faz a pergunta da reconciliação. Mas ele fez a pergunta e falou, eu tô vendo que vocês estão ótimos, não tô entendendo o que está acontecendo. E a gente contou rapidamente a história para ele, que foi um processo difícil e muito dolorido, mas que consensualmente a gente tinha tomado a decisão desse passo. E aí, eu nunca vou esquecer, o juiz era um homem de mais de 60 anos, ele respirou fundo e ele disse, eu trabalhei 35 anos no criminal. Eu tô há 5 na vara de família e eu tô querendo voltar pro criminal com as coisas que eu vejo aqui. As coisas que eu vejo aqui são muito mais difíceis do que eu vi no criminal em 35 anos. E aquilo pra gente, né? E aí ele falou... Te chocou, né? Me chocou, mas não me surpreendeu. Porque eu já estudava gênero e tudo, mas foi muito forte ver alguém na materialidade da coisa, olhar pra gente e dizer, eu não vou insistir na reconciliação, porque me parece que vocês estão bem. E que sorte dos filhos de vocês. Porque na minuta do divórcio não tinha disputa, não tinha absolutamente nada. Tinha guarda compartilhada, não tinha pensão, né? Ele ia ficar com os custos de lá, eu daqui. Ele com escola, eu com não sei o quê. Então, a gente já tinha dividido tudo. Então, não teve briga de guarda, briga de pensão. Nada disso, né? Porque a gente tomou essa decisão. E aí, vou fazer também um parênteses rápido, que é, no nosso caso, a gente soube fazer o movimento no que eu chamo de quase tarde demais. Significa dizer que tem antes algo... do caos. Antes do caos. Boa, excelente, tá vendo? Porque que, né, dá certo. Antes do caos, porque não aconteceu nenhum evento de desrespeito, não aconteceu uma traição, não aconteceu uma mentira. E eu só queria fazer um comentário nesse gancho, que é quando você fala da questão da sociedade no casamento, né, e dessa relação, e do quanto a gente está falando aqui desse pai e dessa mãe serem iguais... O quanto eu preciso também pontuar que, assim como o pai dos meus filhos, eu vejo em você, e já falei isso lá na Ingemon Haiti, o quanto a minha convivência, principalmente com você, com o Rodrigo, com o Paulo e com o Pedro, um beijo pro Paulo que eu ainda não mandei, pro Rodrigo também não, que eles ficam ciumentos, viu, gente? Fica. O quanto a convivência com vocês é uma convivência muito diferente do que eu vi pelo mundo e vivi pelo mundo, porque... Eu nunca fui olhada diferente, eu nunca presenciei uma brincadeirinha. São homens que sustentam o lugar na família com muita responsabilidade, que têm uma postura ética diante do feminino muito importante e que isso se reflete dentro do trabalho. Então, também tem esse lugar do homem assumir esse compromisso de ter o comportamento ético. Então, queria fazer esse ponto para fechar esse parênteses. Fechado. Certo? Porque... Quando esse juiz falou isso, pra gente fez todo sentido aquilo que a gente estava fazendo. E aquela decisão, por mais difícil... Vocês estavam no caminho certo, né? E por mais difícil que tenha sido, a gente entendeu que tinha chegado o momento de parar de tentar, porque a gente já tinha tentado algumas coisas com muita maturidade e como, mesmo tristes, a gente não quis se vingar do outro. Quis se vingar. Como a gente entendeu que em algum momento aquilo ali de fato tinha sido um certo tipo de amor, mas que o amor tinha se transformado
em outra coisa. É que também as pessoas hoje, né, como a gente falou da briga pelo pote de Danone, as pessoas têm dificuldade de viver, às vezes, no caos. Esse entendimento e essa opressão pela felicidade, né? Nas redes sociais é muito isso, né? Ninguém conta caso triste. É sempre uma selfie, sempre um lugar bonito, um carro bonito. Que tá tudo bem não estar tudo bem. Isso, As exatamente. pessoas têm dificuldade de conseguir entender esse lugar e todo mundo passa por isso, né? Chama vida, né? A isso dá-se o A nome de gente- vida. De vida. A gente só sabe que é felicidade porque a gente conhece o que é tristeza, né? É. Então, de vez em quando, nessa sociedade que a gente está falando, a do casal, né, gente? Tá tudo bem não estar tudo bem, Isso mesmo. né? E muitos casais se separam e viram grandes brigas. Eu tenho uma prima também que trabalha nessa área e ela conta algumas histórias difícil. que ela fica bem impactada. E como... E bom, como usa a criança, que é o Claro. tema que a gente está falando hoje, como munição. como munição de ataque Sim. um em cima do outro. Sim. É complexo. Eu tenho muitas pacientes mulheres, obviamente, né, na psicanálise, nos grupos de mulheres também, nos apoios terapêuticos da ONG, e elas se chocam muito quando elas trazem uma visão sobre o masculino automática, a partir de violências, enfim, também aprendidas, e eu questiono. Eu digo, bom, então tá bom, mas qual é o movimento que você pode fazer para que essa criança não seja prejudicada na ausência desse pai? Porque o problema aqui, antes de ser um problema de paternidade, é um problema de casal. Então, como é que vocês vão resolver a questão homem e mulher, que vem antes de ser pai e mãe? Porque todo mundo precisa lembrar disso. Antes da gente ser pai e mãe, a gente é um casal. É um casal, sim. Então, tem uma prioridade aí. Como e é que que... não pode esquecer, né? Não pode. Que muitas das relações também que Também se afundam se nisso. desfazem, se afundam justamente, acho que pelo menos essas histórias que eu já ouvi, conheço, Sim. se afundam nesse lugar, né? Sim. De Vem um esquecer do ser casal. novo, esse lado feminino de olhar mais para a mãe é colocado muito aflorado, né? Sim. O marido é deixado de lado, o pai se sente sozinho e daí começa a entrar nesse Daí cenário o pai também de- não cuida dessa também mulher não na cuida da mulher, maternidade. aí não cuida do Isso filho, mesmo. a responsabilidade é dela mesmo. Eu eu- acho que é uma bola de neve que vai acontecendo e vira um rolo compressor, né? Um pra cima do outro. Isso mesmo. Porque daí a capacidade de diálogo, ela se ausenta, né? Ela se ausenta total. E aprender a dialogar e fazer terapia junto, enfim. Aí é um monte de coisa. Muito bem. Posso agora fazer o gancho da parentalidade? Pode, vamos lá. Vamos lá? Inclusive, lembrei de uma conversa que eu tive com a própria Ana Câmara e que foi muito interessante como ela me ouviu, assim, mesmo sem concordar comigo. E respeitosamente eu pedi para colocar um ponto diferente e ela me ouviu. E ela me ouviu de verdade no sentido de... Nossa, isso que você está falando faz algum sentido, eu vou precisar pensar. Ela não falou isso, mas dava para ver a engrenagem. Nitidamente. Na né? cabeça dela funcionando. Porque daí eu quero fazer o gancho com a parentalidade e para os novos modelos de família, tá? De novo, não tem certo e errado, não tem melhor e não tem pior. Exato. Mas justamente nessa minha decisão de olhar, defender, estudar, sustentar este lugar, eu vou chamar de original, tá? Nessa nossa noção de homem ou de mulher, no sentido da reprodução de sêmen com útero e assim por diante, tá? A sensação que eu tenho é que nas discussões contemporâneas, para dar lugar para todas as pessoas, que tem que dar mesmo, parece que virou quase uma ofensa ou uma agressão ou um problema a gente voltar a falar deste eixo original, homem e mulher cisgênero. Por que eu estou falando isso? Porque parece, eu tenho essa sensação muitas vezes que quando eu recorto este pedaço, as pessoas entendem que eu estou minimizando ou inferiorizando outras expressões de identidade de gênero, outras orientações sexuais, outros formatos de família. Muito pelo contrário, você sabe da história da minha família de origem. Assim... Isso serve para qualquer tipo de relação, né? Exato. A gente tá falando de pai e mãe, mas exato. para qualquer tipo de relação que aí exista. É aí que eu vou chegar. Os modelos de cuidado, inclusive os modelos de relacionamento, que a gente chama de heteronormatividade, eles são reproduzidos por casais homossexuais, cisgêneros, transgêneros, etc., pessoas não binárias, inclusive, muitas vezes.
que é o papel do provedor e o papel da cuidadora, né? Então, independentemente de ser homens e mulheres cisgêneros numa relação Quase que heterossexual... uma cadeira que você precisa sentar e Exato. escolher qual delas você quer. Exato. Em geral, um relacionamento entre 2 ou mais pessoas, porque a gente também está na discussão da não monogamia, entre 2 ou mais pessoas, as pessoas, por construto social, vão ocupar papéis sociais. Uma dessas cadeiras. Uma dessas cadeiras. Muito bem. Isto entendido, a gente, ao longo dos últimos anos, muito também na intenção de preservar crianças da ausência do pai, da paternidade, do lugar da paternidade, a gente foi criando movimentos, e aí agora é a minha leitura, não é nada que eu estudo e tal, agora eu vou falar da minha leitura. A gente foi criando movimentos, inclusive em instituições. Eu vou dar o exemplo especificamente da escola, que foi a minha conversa com a sua Ana, de desconsiderar, ignorar e afastar esses pais. Porque ela estava me contando da festa do Dia dos Pais. Uhum, E eu tinha acabado de viver uma situação muito análoga no meu relacionamento atual, em que, resumidamente, e vi isso em pacientes e etc. Então, eu vou resumir aqui concretamente para todo mundo entender. Muitas escolas ou aboliram a festa do Dia das Mães e do Dia dos Pais e fizeram uma festa da família. Da família, isso. Ok. Outras escolas fizeram... O podcast é meu, eu vou falar palavrão, foda-se. Um puta Dia das Mães, né? Porque hoje eu tava lá com o Léo do RH Summit e chegou uma hora que eu ia falar um palavrão, aí eu... Pode falar palavrão? Ele, não. Aí não pode. Nossa, daí eu falei super... Não, eu falei super bonito, porque o meu vocabulário é ótimo quando eu quero, né? Mas tem coisa que só um palavrão... enfim. Teve escola que fez uma puta festa de Dia das Mães e não fez absolutamente nada de Dia dos Pais. E quando um pai foi perguntar... Calma que você vai entender. Não, é que esse eu vou te interromper porque eu tenho uma história... Pode interromper, vai. Até que pra mim eu foi até ofensivo, né? Meus filhos estudavam numa escola que tinha festa da família. Só a festa da família, não tinha Dia das Mães e Dia dos Pais. Não tinha Dia dos Mães e Dia dos Pais. Tá bom. Dia dos Avós tinha? Dia dos Avós não tinha. Tá bom, era só a festa da família. Porque ia toda a família, Ok, resolveu a de uma família vez que só. fosse. Tá A bom. família... Ok. E engraçado que apesar da escola ter esse lado, um dia eu fui buscar a Lorena, Tá minha bom. filha, Uhum. e a Lorena veio me contando uma história e eu não entendi. Eu falei, cadê a professora e tal? E a professora não subiu. Depois a gente, numa reunião de pais, umas 2 semanas na sequência, eu tava lá discutindo vários assuntos da escola que a gente não discordava, né? Não dá para ser 100%, nada é 100%. E aí nessa discussão, a professora me solta a seguinte frase. Eu não subi para falar porque era você, pai. Eu falei, como Oi? assim? Não, porque era você, né? Geralmente a gente trata isso com a mãe. Eu falei, como assim? Mentira, Perguntei Fábio. de novo. Mentira, Fábio. A Você coordenadora achou já que não tava no Black sabia Mirror? onde ela... Totalmente. Aí eu viro pra coordenadora e falo, vocês pregam tanto isso Ai, e vocês têm uma professora isso. dentro da escola despreparada que não sobe pra falar porque era o pai. É isso. Então, assim, é aquela famosa cartilha de olhar pras pessoas. É isso. Não adianta a gente ter uma cartilha bonita, a gente ter um produto muito bonito para vender, se na prática isso não acontece. E tem uma E mensagem... numa baita escola, tá? Não, e tem uma mensagem aí dentro que é... E quando eu continuei questionando, ela falou, não, porque na minha família era assim. Então, Aí ela volta porque a gente tá discutindo, sim, né? É isso. Na minha família era assim. Então, como era o pai, É isso. assim como às vezes a gente recebe, eu faço parte, os pais que não fazem, é até divertido. Eu faço parte de todos os grupos da escola. De mães. Não é grupo da escola. É grupo de mãe que chama. Chama grupo de eu mães. Não chamo, eu não Tem faço um parte, grupo. Pera, eu não faço parte de nenhum há 20 anos. É o pai dos meus filhos que faz parte do grupo de mães. No grupo da sala da Lorena, tem uns 3, 4 pais, né? Que até que participam lá. Mas na sala do Mateu, só tem eu. Mentira. E é um barato porque as mães, elas falam, bom dia, meninas. E Fábio. E com certeza E eu você seta um palpito. parâmetro que elas Eu passam a palpito. rever a vida delas. Não sei. Não sei, assim, cada família tem o seu modelo e eu isso. super respeito. É isso. Mas no nosso modelo de família em casa, eu e a Ana,
E cada um coloca a sua opinião, tá? Hoje Sim. mesmo saiu lá uma discussão, que ia ter uma festa inglesa, eu concordei numa coisa, a Ana sugeriu outro, falei, tá bom, vai, então vamos para esse caminho. Então cada um expõe a sua opinião, mas eu sou o único pai. Então é bom dia, meninas e Fábio. Eu acho A gente precisa começar a mudar isso, É né? O isso. pai, ele é responsável. E boa parte dos pais, eles levam os filhos na escola, eles conhecem as crianças, eles buscam, né? Isso. Então, É. acho que chegou no momento que a gente precisa começar a repensar, as famílias precisam começar a repensar Muito. isso. Os homens precisam dar o passo, Fábio. Os homens precisam, mas as mulheres também precisam, Ana, porque eu conheço alguns pais que, vou falar uma também palavra conheço, chata vai. que eles podem não concordar, mas que se esforçam para ter esse lugar, mas esse lugar é tão blindado Isso, cai nessa no lugar que eu questão falei. que você Isso, falou cai de, no lugar que eu não, falei. ele não vai saber Isso. limpar uma bunda, É isso mesmo. ele não vai saber dar um banho. E às vezes não sabe mesmo, até E tá assar tudo bem. e ele tem que resolver. Mas e ele comprar tem o creme que e resolver, resolver. tá lá. É isso. Precisa resolver, né? Você acha que o pai dos meus filhos vestia esteticamente super bonito? Quando ele voltava com a meia azul, a coisa laranja, não sei o quê, eu só olhava e falava, seu pai que te vestiu, né? E aí ele dava risada e falava, sim, foi o papai. E eu Nesse dizia, caso é igualzinho, você porque de vez está em quando eu lindo. visto as crianças, a Ana fala... Eu dizia, Acho que a você gente está precisa mudar. lindo. E você está lindo. Então, acho que tem que abrir espaços dos dois lados. Né? Acho que os Perfeito, dois lados perfeito. precisam abrir esses espaços Perfeito. do cuidado. Mas é como Os se a homens gente... precisam. Então, eu só tô concordo. convidando os homens a dar esse primeiro Esse passo, primeiro passo. porque a gente não acredita mais. Não, concordo. Historicamente, não... Sabe uma pergunta Isso é que igual me fazem? KPI em empresa. Você olha lá, 10 isso, e 2. Fala, é não, isso. não vai acontecer de novo. Sabe uma pergunta que me fazem muito? O meu namorado, ele acha muito engraçado. As pessoas me perguntam muito, primeiro, como é que eu continuo... Usam uma palavra muito perigosa, que é como é que você continua tolerando o homem? É uma pergunta que eu ouço. A outra pergunta é como é que você continua se relacionando com homens? Como é que você continua acreditando nos homens? Aí você respondeu, a gente precisa acreditar nas pessoas. Então, aí eu respondo o seguinte, mas é que o recorte para mim é importante, pra gente olhar, e aí eu vou terminar o raciocínio da festa da escola, porque a gente, para tratar algo, a gente precisa olhar para aquele pedacinho daquele algo, no guarda-chuva. E depois eu vou dar um exemplo de programas de diversidade na empresa também, para fazer a relação. E aí, toda vez que eu ouço esse tipo de pergunta, eu dou uma resposta mais ou menos em 3 partes. A primeira é que eu sou hétero, drogas pesadíssimas, né? Eu gosto de homem. Eu sou uma princesa da década de 80. Não é a princesa que tá navegando, não, viu, Esperando gente? aquele É a princesa cavalo que tá lá dormindo. branco. Ui, assédio, beijou dormindo, né? Ai, me sequestraram. Me apaixonei aqui pelo sequestrador, né? Da Bela e a Fera. Tá, mas tem livro e tal, vou ficar lá, enfim. Então, eu falo muito isso, eu sou feita desse barro. Então, eu vou entregar, e já estou entregando muitas revoluções, mas eu sou feita desse barro em que um relacionamento, um casamento, como uma sociedade, ele é importante para mim, porque eu avanço muito nele, sobre quem eu sou, e eu consigo me dedicar muito a alguém. Enfim, fora todas as coisas sensoriais de prazer e etc., para mim esse lugar da parceria é super importante. Eu dou sempre primeiro essa parte da resposta. A segunda é, se eu não acreditar, o que que me sobra? O que que me sobra? Se eu não acredito no homem, se eu não acredito nas pessoas, se eu não acredito no avanço do mundo, o que é que me sobra? Mas a terceira e última parte é, eu tenho 2 filhos homens. Como é que eu digo para eles que eu não acredito neles? Como é que eu digo para eles que eu não confio no masculino que eles podem ser? Como é que eu não confio no masculino que eu estou formando para este mundo? Entende? Então, quando eu dou essas respostas, obviamente a pessoa para pensar. E eu termino dizendo... refletindo ali no... E eu termino dizendo, mas essa é a minha decisão. A sua não precisa ser a mesma. Eu só acho que a sua vida vai ficar muito mais difícil. Porque a sensação que eu tenho, depois de 20 anos trabalhando com mulheres, e agora fazendo dando esse passo para discutir masculinidades, é que a gente odeia amar os homens. Acho que é uma resposta boa. A gente odeia amar os homens porque amar os homens é tão forte para nossa geração, para minha geração de mulheres, mas ao mesmo tempo a gente, como eu falei, a gente não sabe de onde vem a violência, as questões de abandono e etc., principalmente nos dias de hoje, que a gente vai desenvolvendo um discurso de que a gente não precisa de vocês, de que a gente se basta sozinha, e para muita coisa a gente consegue mesmo, e tá tudo certo, não é um problema nenhum, sim. todo mundo consegue.
Mas o quanto muitas de nós precisamos admitir para além das paredes do consultório do Zoom, que um homem faz falta. Muitas vezes faz falta. Mas uma mulher também faz. Né? Não tenho a menor dúvida. Quando tenho vários amigos que quando se separam, depois daqueles 6 meses na pista, né? Como todo mundo fala hoje, bate aquele domingão à tarde sozinho, fala, de novo bar? Não, bar eu não quero. Então, eu acho que faz falta para todo mundo, não, né? É o que eu acredito. Sim. Mas é que as acho obrigações... que a grande sacada dessa relação dá muito certo é quando você admira com quem você tá, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou louco pela minha esposa. E são mesmo, eu sei. Convive comigo, admiro ela demais. E respeita muito ela, principalmente quando ela não está. Respeito muito, mesmo quando eu não concordo. Isso, e quando ela não está. E mesmo quando ela não está. Então a gente aprendeu a conviver assim, né? Que eu não preciso gostar de tudo. E tá tudo bem. Não gostar de tudo também. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. É isso mesmo. Mas esse lugar do admirar, seja em qualquer lugar, porque foi se rotulando muita coisa ao longo que a sociedade foi crescendo, né? Sim. Que você precisa ter um casamento, que você precisa ter relação 50 vezes na semana. Religiões abraâmicas, fundadoras da cultura ocidental. O cara precisa trazer o javali nas costas sozinho. E a sociedade foi mudando, a gente vive numa sociedade hoje completamente diferente do que era lá atrás. É isso. E acho que a gente não reviu esses valores, principalmente quando fala de paternidade. Exato. E essa coisa também que você falou, né, da coisa do casamento e tal, o quanto as obrigações do casamento também recaem muito sobre o feminino na manutenção do afeto mesmo, né? Na coisa romântica, nos passeios, na organização dos filhos da casa e etc. E eu não vou nem entrar nesse lugar. A gente está falando aqui de um pedaço antes, viu, gente? Numa coisa um pouco mais fundamental, de revisitar as atitudes e as decisões. E por isso a minha defesa do argumento de que é muito importante que vocês, homens, neste momento, deem o passo concreto e sustentem a concretude da confiança para que amoleça a nossa desconfiança. Um coração gelado. É isso, porque como sistema, como campo, né? Eu acho que os homens, eles precisam se dar a oportunidade também de provar isso, né? De sentir, porque o que ele recebe na contrapartida é muito grande, muito grande. Eu sou um cara realizado com a minha família e com os meus filhos, a evolução deles, a gente vai falar mais aqui. Mas o que você recebe em troca, no retorno, é algo que é imensurável, né? É mesmo. Então, se deem a oportunidade de provar esse sentimento, né? A gente foi criado muito falando que a gente tem que ser muito durão, muito machão. Expõe esse sentimento, né? Deixa sentir o que é um filho te abraçar. Até porque vocês, os homens, são muito importantes na criação de uma criança. Seja ele um menino ou uma menina. Eu tenho um menino e uma menina, quer dizer... Você é a família Doriana perfeita. Eu odeio esse de margarina. Da família Doriana, porque assim, a gente só sabe que é a felicidade porque a gente conhece a tristeza. Então assim, a gente tem nossos altos e baixos, a gente erra também. O jovem que não sabe o que é uma família Doriana, põe no Google pra entender o que eu tô sacaneando ele, tá? Tá fazendo propaganda. Mas é a família tradicional brasileira, né? Aí a gente iria pra outro lugar. Mas eu tenho um menino e uma menina... que os dois são incríveis. Eu falo isso pra eles, eu faço questão de falar isso pra eles direto. Cada um com o seu jeito, porque são indivíduos totalmente diferentes, com necessidades diferentes, com pedidos diferentes. Ontem mesmo a gente se falou, ela calou, né? Te mandei uma foto, falei, ó, quanto ela tá feliz. Ela tava feliz porque eu tinha levado ela pra comer onde ela queria. É isso. Eu só ouvi. É isso. E que me chama muita atenção ainda na nossa sociedade, mesmo a gente falando de toda essa revolução, tudo que tem mudado, toda essa briga da mulher, o cara não ouve. A gente vai ficando com fama de chata porque a gente vai pedindo o básico, no né? domingo. E a Ana, eu e a Ana, a gente conversa muito, a gente é muito observador, né, do que está acontecendo. A gente foi num restaurante conhecido e nesse restaurante era um restaurante de família, uma churrascaria, né? E nessa churrascaria, quando a gente olhou em volta, vou te falar uma coisa que é até triste. Eu já tô chorando. Mas a gente olhou em volta, acho que tinha 80% das mesas que estavam ali, eram mesas com famílias. Pai, mãe, um filho, 2 filhos.
E a maioria dessas mesas com uma babá tira-colo. Uhum. Não é o problema da babá, porque eu sei que tem muita gente que é corrido, mas aquele momento ali no final de semana, no domingo, que você tá ali para sua família, você precisa de verdade de uma babá? Ou você tem que estar ali entregue para sua família? E a gente ficou, não vou dizer chocado, porque a gente convive em alguns lugares que a gente sabe, que a gente vive, mas num lugar que você tá ali num domingão, responsabilidade zero, né? A não ser que você trabalhe com alguma coisa que funcione 24/7. Ainda assim. Mesmo assim. Com a sua família e você tá com a babá ali do lado. Que necessidade. Aquela criança precisa ser ouvida, ela precisa ser olhada. Cuidada. Aquela esposa precisa ser ouvida e precisa ser cuidada. Aquele marido precisa ser ouvido e ser cuidado. É uma troca, é uma relação. E deixa eu adivinhar, estavam no celular, troca. muita gente no telefone. E tinha muita gente no Sem telefone. conversar. Eu observo tanto isso. Famílias inteiras, assim, crianças sentadas. no iPad e adultos no telefone. Que, às vezes, o pai e a mãe dão o telefone porque é uma forma de dar uma Não, dá uma descansada dar uma também. descansada. Mas e a gente tem um grupo de amigos que a gente discute muito isso, né? A Ana até colocou uma brincadeira que é quem entregar o celular primeiro vai pagar uma saída nossa, hein? Vai pagar cerveja, vai pagar a primeira rodada. Porque é normal, né? Mas só a família ali, uma mesa com 4 pessoas, um pai, uma mãe, 2 filhos e uma babá do lado, num pleno domingo. Então, quanto a gente terceiriza a responsabilidade, a gente falou de escola e o que eu mais vejo hoje também, né? Eu e a Ana sendo muito observadores, ou duas pessoas chatas, e a gente conversa muito, né? Acho que a nossa relação até deu muito certo, né? Que você nem conhece essa história. Porque a gente se conheceu na faculdade, e a gente saía da faculdade, a gente ia para um café, e a gente ficava até 2 da manhã conversando. Então a gente conversa muito sobre as coisas que a gente observa. As pessoas hoje terceirizam muito a culpa, né? A culpa e a responsabilidade. Se deu errado foi por causa de alguém, ou por causa do mercado, ou por causa da sociedade, ou terceirizo a responsabilidade. Então, independente se tem dinheiro, se tem posses ou não, né? Responsabilidade de educar meu filho é da escola. Responsabilidade de dar comida da mãe, a minha responsabilidade é trazer o dinheiro, o javali para dentro de casa. E a gente não é mais assim, né? Não, e vai dando ruim, né? Assim, por mais que as pessoas acreditem que esse é o modelo certo, eu vou até botar meu óculos de volta, porque eu já arrumei minhas lágrimas aqui, mas até... Eu nem discuto o modelo, tá, Ana? Porque assim, com certeza a gente precisa de muita ajuda. Até porque quando a gente fala de uma criança... Precisa de uma aldeia. Precisa de uma aldeia, né? Então, o pai e a mãe não conseguem, às vezes, suprir tudo que aquela criança precisa. E a criança, ela é tão poderosa, cada uma na sua identidade, na sua forma, na sua criação, que a gente precisa potencializar aquele indivíduo. Então, se eu tenho um menino que gosta muito de matemática, vou botar ele numa escola de robô. Você não vai conseguir falar com ele de robô, montar robô. E no final de semana, você senta no sofá, no tapete, para montar um Lego. Então, é disso que eu tô falando. Mas o terceirizar que eu tô falando é de terceirizar mesmo. Então eu tenho um problema com meu filho, eu terceirizo ele. Vou colocar uma babá. Vou colocar a escola, vou colocar um psicólogo. Quando essas armas que a gente tem, esses mecanismos que a gente tem na sociedade, você usa ele para potencializar uma coisa, para terceirizar a responsabilidade. Eu vou te falar uma outra frase que vai dar mais 2 horas de conversa. Para desespero do time que eu ouço aqui. muito. Quando eu ouço nos grupos alguma coisa assim, isso é coisa de menino. Nossa. Isso é coisa de menina. Ai, meu chakra desalinha. Quer dizer, chakra desalinha na hora. Um comportamento errado, você caracteriza isso como isso é coisa de menino, ou isso é coisa de menina. Isso está errado. Essa criança não está sendo ouvida, ela não está sendo olhada. Se ela está tendo um comportamento de menino, geralmente é alguma merda, né? Fez menino é merda. Você falou que podia falar palavrão. Pode falar muito palavrão, tá pouco ainda. Fez menino é merda, né? Isso é coisa de menino? É porque ele bateu em alguém, ele quebrou alguma coisa, ele xingou, ele mordeu, fez alguma coisa. A gente não pode aceitar esse comportamento. Isso mesmo. Não pode porque ele vira repetitivo, né?
Pior ainda é quando você não tem um pai presente dentro de casa. Porque aí a mãe precisa discutir isso com o menino. Segura que esse é o último bloco. Espera, esse é o último bloco. Agora a gente precisa fechar o segundo e ir pro terceiro, porque isso aqui vai ficar com 3 horas também. Vai, esse vai longe. Mas eu quero só terminar a ponte com a parentalidade, com as diferentes famílias a partir da festa da escola, porque vai juntar tudo isso aqui que a gente tá falando, que é o seguinte. Então, tem as escolas que vão fazer a festa da família só, né? E não vai ter mais nada. Tem, como eu comentei, eu tinha acabado de sair de uma situação em que a escola tinha feito uma puta festa do Dia das Mães. Tinha feito um encontro pro Dia dos Avós. E não fez nada pro Dia dos Pais. Uau. E quando o pai foi perguntar, a escola disse, é que não deu tempo de planejar. Num calendário fixo? Como que esse pai se sente? Não, assim, e num calendário fixo você vai dar... Assim, não faça De tudo, arrepiar. mas não subestime a minha inteligência. Num calendário fixo, o Dia dos Pais existe desde quando? E desde quando é segundo domingo de agosto no Brasil? Não é mesmo? Então, a escola foi para esse lugar de, não, a gente vai rever e etc. Quando este pai foi falar com outros homens, amigos, outros etc., pais. com outros pais... não, mas é assim mesmo. E eu já nem encano mais a coisa do desistir de brigar com esse negócio aí, porque é maior do que eu. Só que esse homem, ele deu o azar ou a sorte de namorar uma mulher como eu. E aí o que eu disse pra ele foi: não recue. Não recue. Acelera. Porque a gente precisa de vocês. As crianças precisam de vocês. Porque os homens, os outros pais, eles não vão ouvir a gente. Eles não vão comprar essa briga. Eles vão ouvir você. Então, venha junto. Porque junto, eu falo com elas, você fala com eles, a gente muda isso aqui de forma significativa até a gente morrer. E você sendo pai de menina, eu sendo mãe de menino, a gente é o casal perfeito, né? A gente tem muito para contribuir. Então, qual foi o meu ponto que eu dividi com a sua Ana? E eu vi pacientes minhas, especificamente uma delas, muito brava, achando um absurdo que a escola da filha também não teve Dia dos Pais. Ela não tem o pai da filha presente. Ela achou um absurdo que teve pai que foi lá na escola reclamar. E aí ela fez assim: aí você acha que foram pedir Dia dos Pais? E aí, bem séria, eu falei pra ela... E a gente se ama muito, enfim, eu e ela, por outras razões, a gente virou meio mentor, assim, uma da outra. E eu olhei pra ela e falei assim, e por que que isso é tão absurdo? E por que que um homem... ofende tanto? E por que que um homem querer assumir a responsabilidade dele e ter uma expressão de afeto te machuca tanto? E aí ela começa a chorar. Diz e a gente muito entra mais sobre a em outros experiência lugares. dela, claro. Então, eu tô falando isso pelo seguinte. Qual foi a minha visão diferente que eu coloquei para sua Ana e que eu vi a engrenagem da cabeça dela rodar? Eu falei, eu te entendo que o caminho de uma festa da família, ele é um caminho que pretende preservar as crianças da ausência paterna e envolver todo mundo e trazer os cuidadores todos da aldeia. O meu ponto só é o seguinte: a gente não deveria estar trabalhando, atuando no ou. A gente deveria estar atuando no e. Então, para a gente acolher novos formatos de família, para a gente acolher ausências e presenças e etc., eu não preciso esvaziar lugares originais que são muito importantes para quem senta no lugar da responsabilidade. Então, se a gente tem um pai que inclusive a vida inteira quis ser pai, e agora ele é pai, e tem uma festa de Dia das Mães, que precisa continuar tendo mesmo. E aí foi onde a gente bifurcou, né? Eu e a sua Ana. Eu acho que tem que ter a festa da família, sem tirar a festa do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Porque a gente não precisa esvaziar lugares que também podem ser importantes, para dar lugar àquilo que passa a ser também muito importante. Porque... a gente tem que somar, né, Ana? É isso. E não subtrair. É isso. Porque não eu queria... tirar 2 para ter um... É e isso. sim passar a ter 3. Porque eu queria só amarrar dizendo o seguinte...
tem uma coisa, Fábio, para mim, que é... Quando a gente também pretende criar essas crianças no lugar muito da permissividade, muito do não limite, muito do vamos aqui para você não lidar com esta situação. Entrando quase no meu filho rei, né? No Vossa Majestade o Bebê, Vossa exatamente. Majestade o Bebê. A gente cria um adulto que não tem musculatura emocional para lidar com a vida real e lidar com a frustração. E aí, quando chega no trabalho, acontece o quê? O que a gente encontra A gente tem o que a todos gente os tem dias. hoje. Isso. Então, vejam, não é sobre impor as condições mais tristes, etc. Só que, por comparação, a gente sempre vai ter o lugar da frustração e da tristeza de alguma maneira. Então, é muito mais como nós adultos lidamos com a dor em nós do que como, de fato, a criança apreende. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: esse desdobramento de consequências pela ausência ou pela violência do masculino na colonização desse país, na maneira como o masculino aconteceu nesse país desde o começo dele, está começando a ser perpetuado, não só por nós indivíduos que não paramos para pensar nisso, eu estou falando das mulheres, dos homens, obviamente, mas pelas instituições que também vão contando uma história para essa criança. Porque essa criança que se prepara para uma festa importante para a mamãe, mas ela tem um papai e ela não faz nada para esse papai, qual é a história que, como sociedade, a gente conta para ela? De importância deste pai. E era assim, por isso que eu recorto o masculino e a paternidade na parentalidade, porque sim, a gente pode discutir parentalidade, todos os cuidadores, a aldeia, é super importante, desde que a gente não esvazie o lugar daquelas pessoas que querem performar o papel original ou tradicional de pai e de mãe. Entende? Super entendo. Foi isso que eu falei para ela. Muito isso, né? Foi Até isso que eu falei falando para ela. de parentalidade, a criança ela só quer ser ouvida. Às vezes, e a gente vê muitos formatos de famílias, né, que ainda acreditam que é esse, o dou tudo, né? Acho que hoje a gente está meio que nesse momento, né? Meu filho rei, ninguém pode encostar nele. Isso. Só ele tá certo, né? Ele não erra, ele é perfeito. Mas essa criança não está sendo ouvida. E ouvida no sentido de sentar com a criança, conversar. Né? Em casa a gente brinca muito porque a gente fala muito: o que você sabe sobre isso? Quando vem alguma pergunta daquelas chocantes. De onde vem essa pergunta, de onde vem? criança? Porque a gente até não anseia de querer responder muita coisa, né? A gente impõe um modelo, um método que tem que ser daquele jeito. Então a gente precisa começar a pensar como que a gente muda essas figuras, né? Acho que o meu filho Majestade o Rei é o que mais a gente encontra, né? E como eu sou... A Lorena acabou de fazer 9, agora há pouco. Parabéns, Lô. Parabéns, Lô. Beijo. E o Matheus faz em dezembro, que ele Beijo, tem Matheus. 6, vai fazer 7. Tá super Jesus ansioso. amado. Passou muito rápido. Jesus amado. E eles têm vários amigos, né? E a gente já passou por várias situações onde tem meu filho Majestade, o Bebê Rei. Sim. Onde essa criança ela não é ouvida, ela não é olhada. Sim. E é olhada no sentido simples. Não é olhada no que você vai dar para ela. Uma das coisas que meus filhos ficam mais felizes, e a gente faz muitas perguntas para eles, né? O que te deixa mais feliz? Se você pudesse mudar um negócio na família. E o Matheus, ele é bem agitado, né? Isso é um outro parênteses que eu acho que a gente pode falar no próximo. No próximo episódio. Sobre rótulos, né? Sim. O Matheus, ele é agitado e a gente sempre, toda vez que ia viajar, a gente contava: a gente vai para tal lugar, a gente vai para tal lugar. E a gente começou a mudar o comportamento, porque ele é uma criança diferente da Lorena, né? Ele ficava muito ansioso, quantos dias, quantos minutos. A gente mudou. Agora a gente, quando vai fazer alguma viagem, né, que vai trazer uma ansiedade, a gente não conta, é tipo uma surpresa. E para nossa surpresa, tanto a Lorena quanto o Matheus responderam que a coisa que eles mais amam é as nossas viagens surpresas. Ah, que legal. Algo simples. Algo simples.
Só Algo que simples. não tô dizendo que a gente também erra pra caramba, Nossa, tá? sim. E se corrige, mas Opa, algo simples. Sim. A ansiedade virou um negócio muito legal, algo que os dois amam fazer hoje. Então, essa terceirização da responsabilidade, essa terceirização, seja para a escola, para um psicólogo, ou se relacionar com um rótulo diagnóstico, ou né? quando E perder o sujeito por seu trás filho do... fez alguma coisa, isso é coisa de menino, hein? Não dá, É gente. coisa gente, eu sei, coisa de menino. Não existe isso, Apenas coisa de não, menino. Você apenas precisa dar não. atenção. Senta, conversa com seu filho. Brinca com seu filho. É isso. Não dá um celular ou um tablet pra ele. O tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu passo horas brincando com o Mateu de Lego. Horas assim, horas de Sim, perder sim, um sim. domingo. Sim, De sentar depois do almoço e vem a Lorena, daqui a pouco a Ana tá junto brincando, é isso. construindo coisas. Ou quando eu vou mexer num carro antigo, eu tenho umas tranqueiras antigas lá, ele adora porque ele vai junto, pega a chave de fenda, daqui a pouco a Lu tá junto. Então, você ter essa relação com a criança é importante. Você ouvir ela, o que ela sente, Sim. que coisas que a gente não tem medo? As crianças também têm medo. Sim. Elas não pensam no futuro? A gente também. Sim. E como que você cria um indivíduo que você não pergunta pra ele, você tem medo do quê? É isso. Lá em casa... Como que você não deixa ele falar, né? E ouvir ele. E só pra fechar, Pode fechar. que eu sei que você vai entrar em outro assunto, É isso mesmo. isso se dá na família também. Né? Muito. Família de Avós, origem. Nossa, tios. sim. Da criança não é olhada. Sim. Ela é aquela criança, tirei a foto, postei no Facebook, no Facebook, eu sou antigo, no Instagram, gente. TikTok é um vídeo, uma coloco, dancinha. faço uma dancinha e vou lá socializar e a criança larga que... lá. Então, assim, isso, claro que tem a responsabilidade do pai e da mãe que convivem Tem. todos os dias, Mas todo mundo só é vai uma falar assim, cadê a mãe responsabilidade desse menino? Cadê a mãe dessa desse criança menino? que tá fazendo merda aqui? que tá- Sempre é cadê a mãe dessa sempre criança? Cadê a mãe dessa criança? Nunca é cadê o pai, né? É isso. Nunca é cadê o pai. Nunca. Eu ia só dizer que muita gente me pergunta como é que eu fiz, né? Ou como é que se faz para continuar com uma boa relação com os filhos quando eles crescem. Porque ser mãe de filho adulto é muito esquisito. Muito chegar esquisito. Você vai chegar. E a minha resposta é sempre, não percam o interesse pelos seus filhos, escutem e mantenham um contato físico. E façam coisas que eles gostem de fazer. Então, lá em casa, por exemplo, a gente sempre jogou muito jogo de tabuleiro, sempre brincou muito com as palavras, sempre gostamos muito de ler, de conversar sobre os livros. Tudo que você puder imaginar, assim, e a gente tem essa coisa, agora, né, o meu filho mais velho mora fora do Brasil e tal, mas a gente tem essa coisa de vemos filme juntos no sofá, um encostado no outro, sim. Inclusive, depois que a minha nora chegou na família, a gente apertou o sofá e ela fica no sofá com a gente. E a gente é brasileiro, né? A gente gosta de abraçar, sentir, tocar. Aí eu sou touchscreen. E o meu filho mais velho, até hoje, com quase 26 anos e bem maior do que eu, porque eu tenho 1,5 m, né? Pra quem não sabe, vem, senta no meu colo, deita com a cabeça no meu colo, a gente se abraça, se beija, se cheira, nesse lugar muito do sensorial que lembra a gente que a gente é natureza. Acho que esse é o principal. E quando você se permite isso com uma criança, tenho várias histórias em casa, né? Você sabe disso. Mas quando você tem uma criança em casa que você ouve ela, que você compartilha desse contato físico, você se permite... E dá limite pra ela, né? Dá limite, porque também não pode deixar fazer Isso. tudo, senão vira o reizinho. Exatamente. Esses dias eu tava em casa, a gente tava em casa juntos, e aí a gente deitou pra assistir um filme, a Lorena falou, deita aqui no meu colo, pai. Bonitinho. É isso. Então, assim, você se permitir sentir isso é muito legal. Eles devolvem amor. Total. E assim, criança é incrível, porque eles têm uma mente muito criativa, né? Uhum. Então, quando você dá ouvido, você conversa, você ouve, surgem coisas assim, de verdade, incríveis, incríveis. O Mateu tem uma coisa que ele faz, tudo ele responde diferente, né? Lembro que num dia, num trabalho de escola, eles precisavam fazer uma casa, né? Todas as crianças levaram caixas de papelão, fizeram uma casa, um quadradinho com um telhadinho em cima. O Mateu, ele fez tipo uma colmeia. E depois ele começou a explicar o porquê daquela colmeia. Tá. E naquela colmeia, era um tecido, né? Que ele juntou, fez como se fosse uma bola. Ele amarrou um monte de linhas. Tá bom. E ele pintou cada colmeia de uma cor. Tá. E eu falei, mas essa é sua casa? Ele falou, pai, isso aqui é uma casa do futuro. Eu falei, que incrível, mas por que tem essas cores? Não, porque aqui, ó,
aqui vai morar eu e a minha família, mas aqui do lado tá você e a mamãe. Nessa de cima vai morar a Lô. Aqui vai morar meu amigo X, aqui meu amigo... Aldeia. É um outro olhar. Aldeia, né? Aldeia. Aldeia. E assim Então a gente volta. eles respondem demais bom. quando eles são ouvidos Muito bom. são ouvidos e são olhados, né? Até porque com toda essa modelagem que a gente foi sendo feito desde dos primórdios, você tem o papel de uma mãe e de um pai. Pois é, E exato. eles são muito importantes na criação de uma criança. Então, pra gente terminar, infelizmente... Bom, os meus filhos, eu ponho eles pra ver filme da década de 80. Os nossos filmes, Academia de Polícia, Indiana Jones, etc. Tem coisa que eles acham um absurdo. Eles falam, mas isso não faz o menor sentido, as coisas de preconceito, de brincadeira com o corpo, de bullying, etc. Eles falam, mas isso não faz o menor sentido. E daí eu beijo eles e falo, ai, que bom que pra você não faz o menor sentido. Parabéns para mim e para o pai, obviamente. E tudo lá em casa é sobre eu e o pai. E a gente tem uma frase que eu vou falar no final. Eu vou botar aqui, frase... Do final. Ana mais filhos. Fica com a gente até o final. Pra gente terminar, eu queria que fosse mais longo essa parte, mas eu vou fazer mais curta pra ter uma coisa pra você voltar também, mais uma coisa pra você voltar. Vou fazer uma pergunta, tem 2 perguntas agora, vou fazer a primeira. No que você acha que você é referência pro Mateu e pra Lorena separadamente? Como pai. É separado, mas é junto. Tá bom. Mas eu acho que pro Mateu eu sou muito referência do que é ser um homem em casa. Desse novo homem que você tá falando, né? Então, toda vez que eu tenho algum comportamento que eu sei que não é legal, eu paro para refletir, ou sento para conversar com a Ana de noite, a gente fica até de madrugada. Que referência eu tô passando para ele? Que homem que eu vou criar? Como que ele vai tratar essa mulher, né? Se for mulher ou não, a companheira, companheiro dele, o que ele escolher ser. Mas principalmente se for uma mulher. Mas principalmente se for uma mulher. Que Sim. responsabilidade é a minha de comportamento dentro de casa que vai refletir na vida dele? E eu acho que a resposta é a mesma para Lorena. Até porque eles me procuram para coisas diferentes, né? Isso eu e a Ana, a gente também discute bastante. É engraçado como os dois, eles procuram a gente para coisas diferentes. Mas no final, o que eu mais me preocupa é que pessoa que eu tô formando, que menina que eu tô formando, que menino que eu tô formando, e que exemplo que eu tô dando de homem dentro de casa, né? Falando nesse modelo de família. Então, eu acho que eles dois me procuram muito para isso. E eu tenho uma baita... Aliás, todos vocês que são pais, independente de serem casados ou não, de terem condições ou não, porque também conheço muita gente que não tem tantas condições e são pais incríveis, tá? De eu admirar o quanto a gente é responsável. Sim. Ou você, homem, é responsável. Né? Estamos falando de homem porque a gente está batendo muito aqui, mas é isso, não, você mas é que isso entra mesmo. nessa cadeira de provedor, né? Na cadeira do que a sociedade construiu como o homem, o pai. Isso mesmo. O quanto você é responsável por isso? Em criar essa pessoa que vai virar a sociedade, que um dia vai trabalhar lá do seu lado. Então, Sim. acho que a gente tem uma baita de uma responsabilidade de criar pessoas que sejam cada vez melhores e mais incríveis, porque mudar a sociedade depende de cada um de nós. Não é nenhum político que vai fazer isso, batendo a mão na mesa, fazendo promessas, depende de cada um de nós. Então, se a gente não olhar para essas crianças com um novo olhar, não se permitir ter os sentimentos, chorar, ficar bravo, porque todo mundo é de verdade, né? É isso. De entender que às vezes não tá tudo bem, tá tudo bem não estar tudo bem, e a gente procurar uma solução a 4 mãos para sair. Eu acho que é isso que eu mais trabalho com os dois. E como você sabe, os 3 são tudo na minha vida, então tudo que eu sempre imaginei, eu construí, eu conquistei junto com a Ana, porque não foi sozinho, né? Por trás de todo um grande homem ou de qualquer grande mulher, tem um outro grande homem ou uma outra grande mulher ali. Ou do nesse lado, casal, né? ou do lado, né? Ou às vezes não, a eu gente digo por alterna trás quem porque tá na às frente, vezes ou a gente alterna quem tá na frente. Em casa a gente brinca que é muito puxa e empurra, né? Tem horas que a Ana me empurra muito, eu puxo, a hora eu tô empurrando, ela tá... Então, assim,
Eu acho que estar do lado ali, ter essa relação de sociedade do casamento, né? Eu acho que é muito importante, porque a gente vai construir seres humanos muito melhores. Muito melhores. Então é isso, para os dois. Eu acho que não tem... Eles me procuram para coisas completamente diferentes, né? Mas... O que um homem pode ser, né? E a gente vê, né, dentro de casa, porque a Ana tem conversas de menino com o Mateu, né? Ela conversa de carro, né? Eu adoro carro. E eu converso de coisas de menina com a Lô, tipo o lápis da... Não vou falar nomes aqui, mas o lápis X, o batom tal, Pra né? não patrocinarem a gente. Pra não Tô aqui patrocinarem, lidando mas... com as minhas lágrimas, que vai até ter brinco, mais. porque eles vão crescendo, os presentes vão mudando, né? Antigamente, até no passado, eu era um dos bons clientes das lojas de brinquedos. A Lorena com 8 anos, agora 9, eu virei cliente de uma perfumaria que tem um amigo nosso, grande. O nosso eu falei, grande virei amigo. agora o maior cliente seu e acho que eu devo ficar por lá durante alguns anos. Exato. E converso com a Lô sobre vários assuntos, de tudo. Sim. Eu fico muito feliz quando eu vejo a Lô, principalmente, né? A Lô me procurar para tratar assuntos que normalmente na sociedade ela Seriam procuraria como? a mãe. Perfeito. Esses dias eu busquei ela, né? Ela tava muito brava com uma amiga, mas muito, muito brava. E ela simplesmente se abriu comigo assim. Eu cheguei em casa, estacionei, Ana, tá tudo bem? Eu falei, estou conversando com a Lô, me dá uns minutinhos. E ela tava se abrindo da relação, as dificuldades que ela tava enfrentando com uma amiga, porque a amiga tinha um comportamento que ela não gostava. Então eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno. Sim. E você, homem, também pode ter aí Sim. desse lado, ou quem ocupa esse lugar. De ver sua filha se abrindo com você num assunto que seria de mulher, do que a sociedade... Delegado para uma mulher. Isso. Eu fico me perguntando aqui, agora sim, pra gente terminar, quantos pais têm histórias com os filhos, principalmente na infância? Histórias que sejam para além do Instagram, né? Para além do Instagram. Então, eu quero terminar com a última pergunta, que a resposta é rápida, e aí eu vou fazer o encerramento, enfim, quando eu parar de chorar. Quer mais água? Não, tá tudo bem. Qual é o compromisso que você pode assumir dentro deste assunto para que outros homens, para que a gente avance com outros homens? Compromisso, eu posso conversar com todos eles que estiverem a fim de conversar comigo, né? E que estejam abertos a isso, né? É aquilo que eu comentei. Se deem a oportunidade, porque o que volta é um amor violento. É um amor que você acho que nunca sentiu. O amor de um filho acho que é algo muito inexplicável. Diferente. É muito diferente de qualquer amor que você possa sentir. Então se permitam. Meninos. Eu até agora não falei os nomes do pai dos meus filhos, enfim, dos meus filhos, justamente porque estava deixando bastante você vir para esse lugar nominal, né? Mas eu queria terminar esse episódio te agradecendo muito e agradecendo muito. Olha, ela geralmente não chora. Eu sou durona na queda pra caramba. Nos podcasts delas, mas hoje... Mas eu queria muito terminar agradecendo ao Leandro, que é o pai dos meus filhos, e ao José Flávio, que é o pai dele, ambos vivos. Claro, a minha ex-sogra já falecida, Aldaísa, e dizer que bom que o Rafael e o Guilherme tiveram o Leandro e o José Flávio. Que bom que eles entenderam o que um homem pode ser e que depois do Leandro, do ponto de vista de masculino, para algumas questões também tiveram o meu segundo marido, que cumpriu sim um papel muito importante na formação deles, como um homem também que cozinha, cuida de planta e etc, que faz coisas teoricamente femininas, né, nesse sentido, mas queria nomear o Leandro e o José Flávio muito assim, nesse lugar de reconhecimento e agradecimento, para que mais homens olhem para vocês
e vejam que não é nenhuma ciência de foguete, que isso não faz de vocês menos homens, muito pelo contrário, e que se a gente não inventar um novo jeito, vocês também vão continuar morrendo, porque a violência ela é um monopólio do masculino. Então, no ativismo de gênero, a gente não tá querendo dizer que vocês estão super bem, numa vida super boa. Tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo na falência das relações. Como é que a gente recupera isso? Por isso, o fundamento do meu trabalho é a reconciliação entre o masculino e o feminino no espectro binário de gênero, porque eu tenho a convicção de que se a gente resolve isso, todas as outras coisas, todas as identidades de gênero, todas as orientações sexuais, todos os modelos de família se resolvem. Se a gente se resolver. Se a gente se resolver. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Assim a gente acaba. Você tá aí chorando? Não tá aí chorando? Fez sentido pra você? Não fez? Conta pra gente com carinho, com educação. E manda esse episódio pra um homem, um pai. Assim, solta ali no grupo da família. Como quem não quer nada. E sai correndo. Obrigada, a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.